Estes são os homens que mais lucram com criptomoedas. E eles guardam um segredo a 7 chaves. Uma única estratégia que os gera rios de dinheiro. Foi isso que eu descobri em 2017, e após 5 anos de estudo, tentativa e erros, finalmente desvendei os 3 pilares que criaram as fortunas dos investidores mais ricos. Opa pessoal, tudo bom? Meu nome é Arthur Campos, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Nova Dax. Por aqui a gente gosta bastante de falar sobre criptomoedas, então, cara, se você gosta desse tipo de conteúdo, então eu sugiro que você já se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. E olha pessoal, o assunto do vídeo de hoje é uma criptomoeda que está listada dentro da Nova Dax. Isso significa que, caso você queira comprar, caso você queira vender ou fazer qualquer outra operação, a Nova Dax é o melhor lugar para você fazer isso. Afinal de contas, existem um número gigantesco de moedas que estão listadas com pareamento em real. Então não precisa entrar, colocar o real, trocar por dólar, ou então trocar por Bitcoin para trocar por outra moeda e mexe um pouco a cotação no momento e você não compra exatamente o que você queria. Com a Nova Dax, esse tipo de coisa não acontece. Você só coloca o dinheiro lá e compra a sua criptomoeda com as menores taxas disponíveis no mercado. Então eu sugiro que você faça a sua negociação pela Nova Dax e eu tô deixando o link para você fazer o seu cadastro aqui na descrição, no primeiro comentário fixado. Utilizando esse link no seu primeiro depósito de R$100, você pode ganhar até R$25 de presente para você poder fazer as suas negociações. Lembrando, o link está aqui na descrição no primeiro comentário fixado. Não deixe de fazer o seu cadastro. Agora, vamos para o conteúdo do vídeo. Os grandes players do mercado de criptomoedas ganham muito, mas muito dinheiro, isso em volume gigantesco, com um método que a maioria das vezes as pessoas vão falar por aí que não é uma boa ideia. Isso aí é porque existe uma diferença muito grande entre o tipo de investidor que eles são e o tipo de investidor que a gente é. E isso aí marca a grande diferença. E para você entender como que funciona essa diferença, você precisa entender um pouco sobre recompensa. Como que funciona a recompensa dentro do mercado de criptomoedas? No mundo, você só ganha dinheiro quando você agrega valor ou se você roubar alguma pessoa, cometer alguma fraude, alguma coisa assim, mas se você seguir o método um pouco mais ético, você vai precisar agregar valor para alguma pessoa. Se for o seu trabalho, se for um serviço que você vende, se for algum produto, alguma coisa assim, vai vir em dinheiro em formato de soma na sua carteira. Vai vir literalmente mais R$2.000 todo mês porque você ganhou o seu salário. Agora, quando a gente fala de investimento, você também agrega valor. E esse valor é literalmente um valor financeiro. E como você está colocando um dinheiro para poder ser utilizado por outra pessoa, você vai ganhar uma recompensa percentual e proporcional ao valor que você investiu, logo de rentabilidade. Isso pode parecer uma coisa muito óbvia, mas já tira do caminho aquele mito de que você quer uma renda extra com o mercado de criptomoedas. Os mega investidores não fazem renda extra, eles não fazem faturamento com o mercado de criptomoedas, eles fazem rentabilidade. E como é o jogo da rentabilidade? No mundo dos investimentos no geral, quanto maior a recompensa que você pode ganhar, geralmente o risco também vai ser maior. Risco de quê? Risco desse ativo cair de valor, risco da empresa não pagar, risco de você ser roubado e por aí vai. Existem diferentes riscos e muitos investimentos podem ter múltiplos riscos ao mesmo tempo. Claro, buscar risco por si só não é o que vai te fazer ganhar dinheiro. Muitas vezes a gente tem ativos que são extremamente arriscados, que podem te fazer perder tudo e que, no final das contas, nem tinham um potencial de gerar riqueza nenhuma. Isso aí é uma coisa muito importante porque no mundo dos mega investidores institucionais se ganha dinheiro de verdade ao investir em projetos ultra arriscados. Instituições podem ganhar dinheiro de maneiras muito diferentes. Tem instituições que fazem arbitragem, tem instituições que fazem trade e tem muitas instituições chamadas Venture Capitals que investem em startups que estão começando no mercado de cripto. Qual que é o racional deles? Existem muitos investimentos, tem investimento muito seguro, tem investimento moderado, tem investimento
arriscado e que rende um pouquinho, e tem esse outro extremo, que são projetos que acabaram de começar no mercado de criptomoedas. E essas empresas chegaram à conclusão de que vale muito mais a pena você cortar tudo que tem no meio e você só ter um colchão de dinheiro que vai trazer a sua segurança e uma quantidade que vai ser aplicada em ativos de extremo risco e que tem um extremo potencial de te dar retorno. Se você já leu algum white paper ou já analisou a estrutura técnica de um projeto de criptomoedas, como o seu site, os seus documentos e tudo mais, com certeza você já leu alguns nomes como Binance Ventures, Coinbase Ventures, sei lá do que Ventures, Three Arrows Capital, Jump Crypto e por aí vai. Existem várias venture capitals que têm o objetivo de investir com seu capital de risco. É assim que eles investem. E como que é o processo deles? O processo que mega investidores realmente fazem para ganhar dinheiro com criptomoedas é reunir uma centena de projetos que estão começando. Isso aí a gente tem projetos que ainda não foram lançados no mercado, ideias que foram discutidas em eventos grandes, pessoas que tinham um sucesso relativamente grande em empresas já consolidadas no mercado e que decidiram abrir os seus próprios projetos de criptomoedas. O trabalho desses investidores acaba sendo sentar numa mesa, colocar um monte de papel na frente deles e analisar todos eles. O objetivo aqui é filtrar todos os projetos para tirar fora tudo quanto é projeto que não vai ser utilizado pelo mercado, tudo quanto é projeto que não obedece a alguma narrativa vigente, tudo quanto é projeto que não tem uma boa gestão, tudo quanto é projeto que não tem um bom modelo de negócios e por aí vai. Essas empresas fazem toda essa filtragem e colocam dinheiro em algumas poucas criptomoedas que vão ter um relativo sucesso. E esse processo envolve muitos projetos e mesmo analisando centenas, às vezes até milhares de projetos que estão começando, a gente tem uma grande quantidade que acaba saindo. Então essa empresa pega uma quantidade do seu portfólio que estava destinada para aplicar em altíssimo risco e coloca igualmente, ou então em proporção, dependendo da estratégia que ela quiser fazer, em todos esses projetos. Lembrando, o risco é muito alto e a maioria deles acaba simplesmente desaparecendo. Mas uma coisa maravilhosa acontece. Quando um deles vinga, geralmente uma mágica muito grande acontece, porque isso acaba compensando todo o dinheiro que foi perdido nos outros investimentos. E por mais que esse processo pareça mágica, não é. Existem vários fatores extremamente importantes para que isso funcione e que são justamente o que essas empresas levam em consideração na hora de investir. E a primeira dessas coisas é timing. Essas empresas não aplicam em capital de risco quando a gente está no mercado de baixa. Você pode esquecer de ver esse tipo de instituição colocando dinheiro quando o mercado não está mais nas suas altas. A gente só tem esse tipo de coisa acontecendo quando ou o mercado já está lateralizado e construindo em um processo para poder começar a disparar para cima, ou então quando ele já está em pleno processo de bull market, quando a gente já está vendo o mercado subindo o tempo todo sem parar. E além disso, existe outra coisa importante. Quais são as narrativas do mercado nesse momento em que a gente está investindo? O mercado funciona com base em quem consegue atrair mais investimento, seja de outras empresas, seja de investidores de varejo. E o mercado, ele é marcado sim por narrativas que podem ser muito fortes ou muito fracas. Algumas narrativas podem durar muito tempo, outras acabam morrendo rapidinho. Por exemplo, em 2021 a gente viu o metaverso sendo a narrativa da vez. Tudo quanto era criptomoeda que tinha NFT no seu projeto, que tinha jogo, que tinha GameFi, Play to Earn e tudo mais, acabava entrando para essa jogada. Quantos projetos não receberam aplicações multimilionárias sem nem terem um produto finalizado? Algumas sem nem ter uma equipe já contratada. Vários desses projetos conseguiram se perpetuar apenas na promessa. E a gente já não está no momento em que isso continua acontecendo. Os investidores se cansaram no metaverso. E mesmo se a gente voltar para um bull market,
acredito que é muito, muito, muito difícil essa narrativa acabar voltando com tanta força. Muito provavelmente a gente vai ter outras narrativas que vão vir. E quais que são narrativas que, na minha visão, podem ter algum potencial? Narrativa de inteligência artificial, narrativa de interoperabilidade, narrativa de soluções de segunda camada, narrativa de crypto social. Todas essas são algumas que acredito eu que têm um grande potencial. O mercado gosta muito da modinha da vez, e quando a gente tem projetos que obedecem a essa modinha da vez, aí sim a gente tem uma grande construção de valor que vai ser aplicado aí nessas instituições. E se você for uma instituição e estiver pensando em investir em uma narrativa que já não existe mais no mercado, muito provavelmente você vai acabar perdendo dinheiro. Outra coisa importante é a alocação. Quanto do dinheiro deste portfólio será alocado para o mercado de risco? Quanto do dinheiro que essa instituição pode ser jogado fora? Afinal de contas, essa é a mentalidade dessas empresas. O que a gente vai fazer com esse dinheiro aqui que está sobrando? Vamos jogar fora no mercado e, se a gente der sorte, ele pode voltar bastante. Na maioria das vezes, essas empresas vão existir para poder fazer a alocação de uma exposição muito pequena do seu portfólio a risco. Geralmente, essas empresas têm tudo quanto é dinheiro investido em título de dívida pública, título de dívida privada, às vezes imóveis ou coisas assim, e aí sim a gente tem uma pequena parcela, geralmente entre 1 a 5%, que vai ser colocada no mercado. E por fim, um dos pontos mais importantes que fazem essas empresas ganharem rios de dinheiro com essa estratégia é o deal. Qual é a promoção que vocês conseguem fazer pra gente por esses tokens. Veja bem, todos esses projetos que eu citei, que essas empresas acabam analisando para poder colocar o seu dinheiro, não são os projetos que a gente consegue comprar no mercado normalmente. Isso aí é feito por transações chamadas OTC, ou Over the Counter. Isso não acontece em uma corretora, não acontece em uma DEX, isso acontece no aperto de mão. Então, essas empresas se reúnem, falam, olha, eu quero investir na sua empresa, quero investir aqui no seu token, e aí você vai me vender eles a X centavos por token. Todas as criptomoedas que vão ser colocadas no mercado eventualmente são lançadas, e elas são lançadas a um preço que muitas vezes pode ser até mesmo 10 vezes o valor que algumas venture capitals investiram. Então, existe sim uma diferença muito grande. Muitas vezes alguns desses projetos costumam inclusive fazer várias rodadas com venture capitals. Então, a gente está falando de uma rodada de empresas que compram muito barato, outra que compra um pouco menos barato e outra que compra um pouco menos barato. E aí, antes mesmo do projeto ser lançado, esses primeiros investidores já tiveram uma multiplicação de 10 vezes no seu capital. Então, é assim que eles ganham rios de dinheiro. E esse também é o pequeno detalhe que impossibilita que eu ou você façamos essa mesma estratégia. Afinal de contas, como é que você vai conseguir o contato dessas empresas que estão prestes a lançar o seu token no mercado? Como é que você vai conseguir fazer parte dessa jogada? Bem, para poder fazer isso é necessário acesso, e você só vai conseguir fazer esse tipo de acesso se você já tiver muito dinheiro para conseguir fazer. Isso aí a gente não está falando na casa de centenas de milhares de reais para colocar. A gente está falando de milhões, dezenas, centenas de milhões de reais que vão ser colocadas aí em investimento de venture capital. E você, se você não tem muito dinheiro, não vai poder participar desse tipo de rodada. Infelizmente, é assim que funciona. Outra coisa que costuma acontecer é que esse tipo de empresa nem abre a oportunidade para pessoas físicas fazerem esse investimento, a não ser que seja um Elon Musk da vida. Geralmente existe a necessidade de ser sim uma instituição. Então, a gente já está falando aí de muitos detalhes que fazem com que isso seja completamente inacessível. E se você tentar comprar projetos que já estão no mercado à solta, muito provavelmente você só vai perder todo o seu dinheiro. Afinal de contas, esses projetos já estão caros. Eles foram lançados no mercado já a um preço que esses investidores já tiveram umas 10 vezes de valorização. Poxa, você nem conseguiu entrar no jogo e eles já ganharam. Então, você sempre será o perdedor. Ou talvez não. Quando eu olhei esse tipo de estratégia, eu pensei, meu Deus, eu quero fazer parte disso, eu quero fazer igual. E
Notando que existem vários problemas que impedem que uma pessoa física como eu consiga fazer esse tipo de investimento, cheguei a uma conclusão de que existe a possibilidade de sim adaptar essa estratégia para que pessoas normais como eu e você consigamos fazer ela. A primeira seria abrir uma venture capital e ter muito dinheiro de muita gente para poder fazer esse tipo de coisa. E a segunda é acertar como a mira de uma sniper as melhores oportunidades possíveis. Para isso, a gente precisa obedecer a mesma estrutura que as venture capitals utilizam, ou seja, alocar no momento certo. Então, nada de fazer isso em bear market, em mercado de acumulação. A gente está falando já em um território em que o mercado todo está otimista, em fazer isso obedecendo a narrativas. Então, nada de comprar metaverso em 2023 e sim abraçar novos ares que estão sendo utilizados pelo mercado afora. E, além disso, fazer isso com projetos que de fato têm um grande potencial. E existe muito bem como você filtrar projetos que têm um potencial muito grande. Afinal de contas, quando a gente fala de projetos que obedecem à narrativa, que têm apoio de várias instituições, que têm vesting schedule muito bem feitinho, que tem tokenomics muito bem redondo, nesse caso, a gente consegue sim investir em projetos que são pequenos, mas que têm a possibilidade de vingar. Muitos deles, inclusive, nem tiveram a oportunidade de ter investimento de venture capitals. Afinal de contas, isso é importante para o projeto conseguir se desenvolver também. Até porque projeto de criptomoeda não tem produto para vender, eles ganham dinheiro por meio do investimento de instituições. Exatamente por isso que, como que essas empresas vão desenvolver o produto deles, uma blockchain extremamente avançada, se não tem capital de investimento. E aí você pode estar pensando, legal, Arthur, então tem como fazer, que bacana, mas achei ruim esse negócio de eu não poder aplicar ela durante o bear market, durante um mercado de acumulação, por que eu tenho que esperar até lá? E ainda assim eu ainda vou precisar tomar todos os cuidados possíveis para acertar. Pessoal, não precisa ficar preocupado, até porque eu também não faço isso o tempo todo. Eu tenho uma outra estratégia que engloba tanto essa estratégia que eu acabei de comentar, que é uma adaptação do Venture Capital, e também a gente tem outras estratégias que permitem que a gente ganhe uma rentabilidade muito grande. Inclusive, eu invisto todos os meses no mercado e ao longo dos anos que eu fiquei, tenho uma rentabilidade de mais ou menos 380%. Então, do dinheiro que eu coloquei, eu tenho quase 4 vezes o dinheiro que foi colocado. Isso porque cometi alguns erros no passado, poderia ser 2.000, mas a gente aprende e começa a se preparar para no próximo ciclo de alta, aí sim a gente fazer esses 2.000%.